Bom, hoje é dia da gente comemorar, né, o Ano Novo Lunar, que é uma data muito importante, muito tradicional coreana, né. Entre os principais costumes estão uma cerimônia em homenagem aos seus ancestrais, né, que é uma reverência feita pelos mais jovens aos mais velhos em troca de bênçãos para o Ano Novo, né. Tem várias coisas tradicionais, né, entre elas uma sopa de bolinho de arroz, que também ganha destaque à mesa segundo a tradição, quem come o prato ganha mais um ano de vida, então tem essa coisa de comer bastante arroz para ficar vivo até os 100 anos de idade, entendeu? Então, essa festividade é marcada por reuniões familiares, rituais de respeito aos antepassados, comidas típicas que simbolizam prosperidade e longevidade. E a gente vai falar da comemoração do Ano Novo Lunar, especificamente do astro, né? Os meninos postaram aqui algumas coisas. Eu quero falar basicamente de como está sendo o Ano Novo Lunar do astro nesse ano tão atípico, né? Que era para estar gente aqui comemorando os 10 anos do astro, em plena festividade, mas ainda estamos no meio dessa polêmica, dessa turbulência aí, da investigação fiscal do Nunu, né? Então, os meninos se manifestaram, mas o Nunu ficou calado, se manteve calado, desde daquela postagem dele no Instagram, que ele não fala absolutamente nada para o público. Acredito eu que isso seja uma orientação dos seus advogados, dos seus contadores e até da própria Fantasma mesmo, ele ficar quietinho. Enfim, né, gente? A gente segue aqui sem notícias de Nunu, no sentido de que a gente não sabe como é que ele tá lá no exército. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é mais pra poder tranquilizar vocês, porque é muito provável, é quase que 100% de certeza de que ele tá sendo bem tratado lá dentro, tá, gente? Ele não ia ser maltratado no exército por conta do que tá rolando, tá? Então eu só quero acalmar o coraçãozinho de vocês nesse ano novo lunar, tá? Fiquem tranquilos, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente passou aí por um Valentine's Day e agora a gente já tá no novo lunar. Gente, esse ano tá passando muito rápido, né? As coisas estão acontecendo de uma forma, assim, bem acelerada, né? E vamos ver aqui o que os meninos postaram, o que os meninos comentaram sobre essa comemoração, né? Nós temos aqui algumas mensagens do MJ no Weverse. E aí ele já encheu de mensagem lá, né? Do tipo, como é que tá aí o feriado? Por favor, não fiquem doentes, não peguem resfriado, porque lá, né, o inverno tá muito rigoroso. Então ele falou assim, passem o tempo com suas famílias, comam comidas gostosas, se protejam do frio. Então o MJ tava todo fofinho aqui, desejando um ótimo feriado para as arohas. E o MJ tava falando, né, justamente de como foi essas últimas apresentações solo dele, né, e ele falou que realmente já sente falta aí do palco, sente falta das arohas, aí as meninas estavam falando que amava ele falou que também ama, e aí ele falou, né, que ele ama fazer espetáculos, ama fazer shows, né, então é isso, né, ele tá comentando aí como é que foram as apresentações do The Mission K, aquela coisa toda. Sanha também deu o ar da sua graça, né, falou que ele vai se exercitar depois do feriado, né, porque ele tá comendo horrores. Ele falou que realmente chegou a engordar de tanto que ele comeu. Aí ele até falou assim, eu vou tirar umas selfies depois, mas eu tô precisando descansar porque eu comi muito. Gente, ele deve ter comido tudo que ele viu pela frente, né? Imagina, Sanha comendo horrores. E teve um vídeo do Sanha, né? Ele desejando justamente feliz ano novo lunar. Aqui a legenda, no caso, tá em inglês e em coreano. Mas assim, desejando, né? Felicidades, sucesso. Muito fofinho. E assim, sempre agradecendo aos seus antepassados, né? Tem bem essa coisa tradicional mesmo, é bem fofinho. Nós tivemos aqui também o Rojun, né? Que saiu pra comer com o Sanha e eles acabaram tirando uma foto aqui. Foi postado nos stories do Rojun. E Jinji também, obviamente, comendo, né? Ele que passou aí esse ano novo lunar com a família, comendo, até tirou foto da comida aqui, ó. Uma loucura, né? Não, e o Dindim acha super engraçado, né? Que, tipo, a mãe do Dindim é a sogra de todo mundo, né? Aí ele sempre fala, ué, como assim? É a sua sogra? Aí daqui a pouco a outra fala e ele fala, é a sua sogra também? E, né, gente, sempre que Dindim tira foto do sol ou tira foto da lua, a gente sabe que ele tá falando como um bem, né? Então, ele também tá desejando aí um ano novo lunar pro Mumin, né? Aí ele botou assim, meu coração ficou quentinho agora. Ai, gente, que fofura. Tá
todo mundo ansioso aí pra ver as novas músicas do Dindim, que o Dindim só fala disso, né? Então ele falou que tem escrito muitas músicas ultimamente, tá naquela fase criativa dele, que eu tenho certeza de que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Gente, DJ super fofo dizendo que tava indo pra casa da avó. Aí ele falou que ia dirigir, né, até lá, que ele tava feliz de estar indo pra lá, né? Aí ele falou, olha, gente, podem ficar tranquilos que eu não vou fazer barbeiragem aqui não, vou dirigir de forma segura, né? Então, assim, é isso, né? Tava indo pra casa da vovó comemorar o Ano Novo Lunar, todo familiar ele, né, gente? Todo. E nós temos também aqui o Ano Novo Lunar do Rock, ele que também desejou aí que essa estação, né, que esse feriado seja sem preocupações, né, sem dores de cabeça, que as pessoas comam aí bastante comida deliciosa, que descansem com sua família, né, que as Ramo e o Rock possam se encontrar mais vezes. Então esses são os desejos aí do ano novo que se inicia. E o Sanha postou esse videozinho aí falando o seguinte, estão todos tendo ótimas férias, eu também comi muito durante as minhas, espero que vocês aproveitem ao máximo o tempo com seus entes queridos. É isso, né, Sanha? Engordou uns 5 quilos só de comer no ano novo. Tô aqui no Astro Brasil News para falar o seguinte, as mensagens dos meninos, né? Os saquinhos da sorte do Dindim, do MJ e do Sanha, que eles prepararam aí com todo carinho para receber muitas bênçãos nesse ano que se inicia. E aí a gente vai ver o que tá em cada saquinho, né? No MJ tá escrito assim, oportunidades, saúde, crescimento até 1,80. Muito específico de MJ isso, né? Novos começos, descanso e sorte. Dindim e Sanha colocaram igual, pelo visto aqui, né? Porque eles escreveram família, felicidade, meus pensamentos, descanso, comida deliciosa, presente de ano novo. Então é isso, né? Estão aqui os saquinhos, né? Do MJ, que é o mais diferentão de todos, né? E esses aqui são do Dindim e do Sanha. Muito fofinhos. Esses são os desejos aí dos meninos, né? Que eles tenham realmente muita prosperidade, muita felicidade, muito sucesso, muita saúde, né, meninos? Eu desejo tudo de bom aí pra vocês, tudo de bom aí pras minhas seguidoras também, por que não? Minhas seguidoras, meus seguidores, que todos aí tenham um ano novo lunar maravilhoso. Bora falar de Nunu e vamos falar o seguinte, né? Que True Beauty, no caso, em português, Beleza Verdadeira, está em 5º lugar no top 10 do Globoplay, ou seja, as Arohas firme e forte, assistindo Tchau Nu, tá lá, ó, gente, assim, carnaval bombando, mas as Arohas estão lá, assistindo Beleza Verdadeira lá no repeat, entendeu? Fazendo com que aí fique no top 5 do Globoplay, maravilhoso, estou muito orgulhosa do nosso fandom, gente, vocês estão arrasando demais, vocês estão de parabéns. E como eu falei anteriormente, o Nunu não soltou nada nessa data. Eu já meio que esperava isso mesmo, porque ele anda caladão, né? E tem um tweet aqui de uma Aroha que tá muito pesarosa, porque ela relembrou que eles fizeram, né? Os 4 fizeram um vídeo super fofinho no Novo Lunar do ano passado. Eles que estavam felizes e contentes, batendo palma, cantando, sorrindo. Foi lindo de ver, né? Inclusive, ela também colocou os saquinhos aqui de cada um e ela escreveu o seguinte, eu sinto que falta alguma coisa nesse ano novo lunar. Eu também tô sentindo, tá? Não é só você, eu também tô sentindo. Eu tô sentindo na pele essa emoção. Claro que nunca esperei que todos estivessem juntos para nos desejar um feliz ano novo, mas tinha esperança de que o Chaonu tivesse deixado alguma coisa preparada, né, antes de se alistar. E conhecendo bem ele, tenho certeza de que ele chegou a preparar alguma coisa, mas o quanto do que ele preparou para nós e que nos foi negado, que nos será negado, né? Será que esse conteúdo que Nunu pode ter gravado pra gente assistir no dia de hoje foi brecado? Pra que não saísse nada, pra não incentivar mais hate pra cima dele, né? A gente nunca vai saber, né? Então, enquanto celebro o Ano Novo alegremente com a minha família, eu não consigo deixar de sentir tristeza. Não é só você, tá? Esse sentimento também tá aqui, ó. Imaginando como é que ele deve estar se sentindo por não poder compartilhar conosco a sua mensagem, o seu vídeo, a sua foto, o que quer que ele tenha preparado pra gente, né? Por não poder nos mostrar o quanto ele se importa e o quanto ele gostaria de desejar simplesmente um 2026 bom pra gente. Sendo que a gente é que tem que desejar pra você, Nunu, que você tá precisando de mais. Então não se preocupe, Nunu, a gente sabe o quanto você se importa, o quanto você é carinhoso com a gente, o quanto você se doou. O quanto você se doou nos últimos 11 anos de carreira. A gente sabe de cada sangue, cada suor e cada lágrima. A gente sabe disso. Então não se preocupa, tá? E a gente deseja de todo o coração pros 4, pro Rock também, pro Moonbin também, olhando pra lua, olhando pro sol, enfim. A
A gente deseja pros 6 e pra família dos 6 que tudo esteja bem, né? Inclusive a Moonsuá também, né? Que deve estar comemorando lá com a família Moon. E é isso, né, gente? A gente sente falta do Nunu, né? Naquela mensagem carinhosa que ele costumava dar no Valentine's Day. Também na mensagem calorosa que ele costumava dar no Ano Novo Lunar. E todas as outras datas que ainda estão por vir nos próximos meses e que serão muitas, inclusive o seu próprio aniversário. A gente não sabe se vai ter algo nos 10 anos, a gente não sabe se vai ter algo no aniversário dele, a gente não sabe como é que vai ser. E esse não saber como é que vai ser que deixa todo mundo muito apreensivo. Mas tem saído bastante matéria defendendo o Nunu, fiquem tranquilos, tá? Porque essa matéria aqui, por exemplo, da Break News, fala o seguinte: a investigação fiscal de Xiaonu teria custado 20 bilhões de won. Quem transformou essa apenas notificação ao Nunu em um crime? Porque a gente sabe que não é crime, né? E quem está escrevendo esse artigo de opinião aqui, mais uma vez, é o Park Chong-song, que ele é o repórter sênior, diretor do Centro de Pesquisa e colunista do Break News. Ele já escreveu diversas matérias defendendo o Nunu. E aqui é a fachada da Receita Federal lá da Coreia, né? Então, não vou ler na íntegra, porque o texto é muito grande, mas eu vou deixar o texto na íntegra aí para vocês, o link aí embaixo, tá? Falando do 4º Departamento de Investigação, né, da Receita Federal de lá, falando que é uma organização investigativa especializada, é um órgão investigativo, mas não é um julgamento. Ou seja, não tem nenhuma conotação de culpa de nada, né? E aí, se aproveitando do sensacionalismo e da oportunidade para poder espizinhar no nu e fazer todo aquele linchamento, né, na mídia que aconteceu, a mídia disfarçou esse aviso de cobrança adicional num verdadeiro inferno, numa sentença, numa condenação já. Era pro troço ser assim, notificação de uma cobrança adicional. Não, já virou crime. Nunu vai ser preso. Gente, eu sei, já vi várias vezes, Nunu vai ser preso. Não, gente, não teve veredicto algum. Nada foi confirmado, nada foi concluído. Como é que pode a mídia transformar tudo isso num comunicado de condenação? Assim, isso é tudo muito louco. O que é verdade? A verdade é: ele tá sendo investigado? Tá. Mas só. Só. Sonegação? Não. Não teve sonegação nenhuma. O que teve foi elisão fiscal. Então, ele já deixa muito claro que esse artigo aqui levanta uma questão diferente. Procedimentos administrativos não confirmados, em algum momento, começou a ser consumido como um julgamento. Gente, por que isso começou dessa forma? Caraca, que brabo, sabe? E aí as pessoas simplesmente ignoraram o que existe, de fato, que é a notificação. Existe uma notificação? Existe. Existe. Uma intimação existe, um aviso existe. Mas assim, parou por aí. Nada foi julgado, nada foi condenado. É isso que, entendeu? Então aqui ele está explicando de uma forma muito simples tudo isso. Que as pessoas, elas gostam muito de julgar e de já criar uma sentença judicial ao invés de confirmar os fatos. As pessoas não confirmam e espalham essa fake news. Então, essa coisa de você confirmar antes, gente, a gente deveria aguardar primeiro a coisa acontecer, a investigação acontecer, para depois noticiar, você entende? Então ele passa aqui o artigo todo explicando, tintim por tintim, desenhando para o beabá, para o jardim de infância, o que significa toda essa loucura que se tornou ficar falando mal do Nunu na imprensa e nas redes sociais, assim. É uma loucura. Quem foi a pessoa que começou tudo isso? Assim, e sempre daquele jeito que você já sabe, né? Segundo relatos, aí não fala quem é a fonte. Ou seja, quem escreveu isso, né? Quem pulou essa parte da verificação? Que enxurrada é essa de artigos que omitem o que é verdade? Isso pra mim, que sou jornalista, isso é muito vergonhoso, né? Não houve veredicto nenhum, mas a condenação tá lá, explícita. Relatórios de formas que foram espalhados de formas rápidas, unilaterais. Fantágio nada fez também. Também não ajudou muito, não defendeu, né? Então, gente, isso é apenas uma opinião pública que foi formada por uma mídia sensacionalista. Isso não é uma sentença judicial, uma decisão judicial.
Então é isso, né, gente? Assim, presunção da inocência, por favor, sempre, né? Vamos esperar que a sentença judicial de fato saia. E vamos sair desse ciclo vicioso de ficar nessa cadeira de julgamento, né? Porque agora o público se tornou um grande juiz, né? Todo mundo se tornou agora especialista em tributação. É uma loucura, né? Então é isso. Vocês estão vendo aqui de fato que o texto é grande, tá? Mas assim, tá defendendo no de A a Z. É um artigo muito neutro, mas muito consciente. Que é a forma como deveria ser escrita os textos jornalísticos, né? É isso. É ter que escrever o óbvio, é ter que, sabe, explicar de novo a mesma coisa para que as pessoas minimamente entendam, né? É muito cansativo isso, né, gente? Assim, realmente. Eu tive que traduzir aqui um tweet que Barry fez, mas que acabou apagando porque ficou infestado de coreano enchendo o saco. Mas alguém chegou a printar e eu peguei essa imagem e traduzi aqui para poder ler para vocês, porque tá falando justamente da história da Fantágio, daquela Ascendio, lembra? Da questão da multa fiscal, tá falando de várias coisas aqui. Que a galera da Coreia tá querendo abafar ao máximo. Eles não querem que os fãs globais se metam nisso, porque eles acham que a gente não tem o direito de se meter nisso, porque isso é um assunto coreano, tá? Enfim, mas eu vou falar mesmo assim. Todos estão focados nas manchetes sobre impostos, mas a verdadeira história é o jogo de fachada corporativo nos bastidores da Fantágio. Enquanto a Fantágio alega estar falida demais, para poder pagar aquela multa de 8,2 bilhões de won, lembra que começou a ser pedida, né, pela Receita Federal lá no ano passado, já tem tempo, já tem meses, isso já deve ter uns 6 meses isso já, né? Seu proprietário, Nam Gun-kyun, silenciosamente desembolsou 12 bilhões de won para comprar uma empresa chamada Ascendio, ou seja, devendo 8, como é que ele compra uma empresa chamada Ascendio por 12? A conta não tá batendo, né? No papel, a Ascendio parece uma empresa de entretenimento, né? Mas ano passado, eles adicionaram aleatoriamente assim, negócios de supercondutores. A sua descrição oficial apenas para inflar o preço das suas ações. Porque essa tecnologia é muito valiosa nesse momento. Então, especialistas acreditam que o potencial de manipulação de ações é exatamente o motivo da compra, ou seja, tá tudo errado. Eles é que estão errados, eles é que são criminosos, não o Chaunu. E eles estão usando o Chaunu para disfarçar isso aqui. Esse aqui é o babado. Os documentos oficiais confirmam que o CEO da Fantágio, Shin Yong-jin, e até mesmo o ex-gerente de Chaunu, que é o No Tae-yong, eu já falei desse assunto aqui no canal, né? Falei justamente desses nomes aqui. Eles assumiram o controle do conselho. Eu mostrei pra vocês num vídeo passado aí, os nomes de quem estava no conselho principal lá da Ascendio. Tudo isso aconteceu pouco antes de vazarem os dados do Nunu lá na Receita Federal para a imprensa. Enquanto o mundo inteiro estava distraído com o escândalo do Nunu, ninguém sequer falou sobre essa compra. A pessoa está devendo 8,2 bilhão, compra uma empresa de 12 bilhão. Algo de errado aqui. Tem algo de errado aqui. Não é possível. E a Mel aqui também se atentou para uma outra questão. Vocês sabiam que a Fantágio, porque assim, as ações da Fantágio estão lá no pé. Não estão valendo nada no momento. Então, vocês sabiam que a Fantágio pode ser excluída da Bolsa de Valores em cerca de 5 meses, por causa justamente dessa situação financeira braba que eles estão passando? Os requisitos para ser uma empresa listada serão atualizadas em julho e a Fantágio não atende a 2 deles. É isso. Então, o que está escrito aqui? Né? No fechamento daquele dia, 168 empresas ligadas à KOSDAQ, que é a Bolsa de Valores da Coreia, estavam sendo negociadas a um preço abaixo de 1.000 won, excluindo aquelas designadas como ações de alívio de investimento ou ações de gestão. Aproximadamente 130 dessas empresas correm o risco de serem imediatamente excluídas da Bolsa a partir de julho. Há cerca de 10 empresas, incluindo Sanjin L&D, Fantágio, Dienco, Caspion, ou seja, todas essas empresas aí, que têm uma capitalização de mercado inferior a 20 bilhões de won, apesar de serem ações de baixo valor, ou seja, é isso, gente, ações de baixo valor, a situação da Fantágio tá péssima, então elas podem sim deixar de estar listada na KOSDAQ. E assim, ter as ações tão baixas, sair da listagem da KOSDAQ, isso tudo já é o pezinho para falência. Eu não tô querendo dar aula de economia aqui. Eu entendo de ações, já tive ações, inclusive. Mas hoje em dia eu não acompanho mais. Eu acho um tema, assim, é de fato complexo.
Mas não tô querendo aqui dar aula de economia pra ninguém, não. Eu só tô na COSDAQ pra gente ver a situação resumida de como andam as ações da Fantágio, né? E aí, se a gente notar aqui, olha, ó, aqui, ó, 29 de julho, de 29 de julho pra cá, o que aconteceu de 29 de julho pra cá? Não precisa ser especialista, mas é um gráfico o quê? De decrescência, e tá indo para baixo, né? Desde que Dunu entrou no exército, as ações estão continuamente caindo. Isso aqui não precisa ser economia. Eu não preciso ser a Miriam Leitão. Tá aqui, estampado para quem quiser ver. A gente sabe que o valor de mercado da Fantágio é 18 bilhões. O mercado hoje tá... esses dias eu acho que tá fechado lá porque é por causa do ano novo lunar. Claro. Mas tá ruim. Tá muito ruim. Tá dando menos 22 aqui, é porque no último trimestre as ações caíram 22%. Gente, uma queda de 22% em um trimestre, o negócio tá muito ruim. O negócio tá ruim. Aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Aqui. Desempenho. Na última semana, as ações caíram 7%. No último mês, elas caíram 18%. Nos últimos 3 meses, caiu 22%. Nos últimos 6 meses, caiu 26%. Ou seja, vem caindo, né? Vem caindo. E se a gente entrar pra ver as coisas aqui, como é que estão? Gente, mas tá muito ruim mesmo. Nossa. Caraca. Gente, é por isso que eu falo que a tendência, se continuar assim, é por isso que eu falo que a tendência vai ser ruim. Tendência de uma semana. Tendência de uma semana continua uma tendência baixa. Ainda continua baixa. Caramba, a situação tá muito ruim, gente. Em todos os sentidos. Não tem nada de positivo aqui. Assim, realmente, isso aqui significa fundo do poço. Aqui é o que rolou de 2025 para 2026. 2025 em verde, e aí você vê a queda livre, aqui ó, julho, né? Aqui ó, a queda foi livre. E azul 2026. A queda tá sendo livre, tá? Uma queda livre mesmo. Não tá fácil não, hein, Fantágio? Tá brabo mesmo. Nosso valor de mercado é 18 bilhões e a nossa dívida é de 16 bilhões. Valor da empresa atual, menos 4,5 bilhões. Ou seja, se a gente disser assim, Fantágio não vale 1 centavo, a gente não tá mentindo, né? Nem força de expressão. Ela é menos 4,5 bilhões mesmo. É isso que ela vale. Fantágio. Sei não, hein? No caso a Fantágio declare falência, a situação dos agenciados, aí incluindo Astro, o Ecmec, Lunate, todo mundo que tá lá, o Kim Sun-ho, todo mundo vai passar por um processo complexo de reestruturação legal e contratual, marcado por alta instabilidade, similar ao que a empresa passou, né, em 2018, que foi quando eu conheci os meninos, estava no meio daquele rolê, tá? Então, é um cenário de crise crônica, né? Porque isso já vem acontecendo há anos, não é uma coisa que está acontecendo por agora. Entendeu? Então, vai acontecer rescisão ou suspensão de contratos. Com a falência, os contratos de exclusividade podem ser anulados ou suspensos, o que eu acho que, para mim, vai ser ótimo, porque os artistas vão ficar livres para assinar com outras agências. O que é comum quando a agência não tem mais condições de sustentar a gestão. O que a gente tem que se torcer agora? Para a Fantágio falir. Porque aí, sendo anulado ou suspenso, e os meninos querendo sair antes da renovação do contrato, ao invés deles terem que pagar uma multa milionária para a Fantágio, ela fale pronto, eles já estão livres, entendeu? É a assinatura aí da Lei Áurea, né? Estão libertos aí os escravos. Limbo profissional, ou seja, alguns artistas vão entrar ali em um limbo, tá? Temporário. Vai suspender comeback, vai suspender lançamento de música, vai suspender dramas que estão ali em andamento. Vai ficar aquela coisa louca como foi 2018, né? Com a paralisação das atividades dos grupos do Astro, do Ecmec. Vai ser complicado. Não vai ser é por isso que eu falei que saindo pagando multa ou saindo por falência, vai ser turbulento. E eu acho que eles já estão preparados para essa turbulência. Entendeu? Eles já devem ter visto com a sua equipe de advogados todos os cenários possíveis. Tudo que eles podem fazer em prol do grupo, em prol do Nunu, em prol de toda essa situação. Tá? Mas
o Nunu não é um artista qualquer. Com relação à proteção de atividades individuais, artistas com alto valor de mercado e estrutura própria, como o Tchau Nu, né? Que tem ali uma empresa familiar, né? Que foi por causa disso que começou todo o rolê, né? Tendem a ser menos impactados diretamente nas suas atividades. Por quê? Porque eles vão poder negociar contrato de atuação, de publicidade, diretamente ali na empresa da mãe. Que foi por causa disso que ela fez isso. Agora vocês entendem a importância de ter uma empresa individual, que eles tanto condenam? É isso. Entendeu? Tem risco de direito autoral, de pagamento, tem tudo isso, tá? Mas eles estão ali com uma equipe especializada, maravilhosa, de advogados que vai ajudar eles. Eu tenho certeza de que eles vão sair dessa bem, gente. Vai dar tudo certo, acreditem. Esse é o meu desejo aqui do Ano Novo Lunar. Pra fechar esse vídeo, pra vocês ficarem tranquilos, tá? Nós temos aqui um tweet que é muito maravilhoso. Ele fala justamente do lugar onde o Nunu tá, lá no exército, né? Que é de alto escalão. E da segurança que ele está tendo lá dentro, do como ele está sendo tratado de uma forma super classe A mesmo. Porque ele está num lugar classe A. Então, tá todo mundo falando assim, gente, não se preocupa, porque o exército coreano é o lugar mais tranquilo, mais seguro, o melhor lugar que o Nunu poderia estar no momento. Ainda mais com tanta ameaça, né, com relação a ele. Então, tá explicando aqui, na Coreia do Sul, o serviço militar é altamente estruturado, supervisionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, regulamentado com uma hierarquia rígida, ou seja, eles levam muito a sério essa coisa da segurança mesmo das pessoas que estão lá dentro. Ele é uma pessoa que está sob escrutínio nacional. Então, eles protegem essas celebridades que estão lá dentro. Nesse caso, o Suga foi protegido. Quando o negócio lá da patinete, por que o Tchau Nu não seria, né? Soldados alistados de alto perfil, como o Nunu, estão, na verdade, sob ainda mais observação, porque ele fica lá no alto escalão. Não menos que isso, né? Os militares sabem que qualquer má conduta envolvendo uma figura pública se tornaria um escândalo nacional instantaneamente. Então ninguém vai se meter com o Tchau Nu lá dentro. Ele não tá sendo machucado, ele não tá sofrendo bullying, tá? Já que ele não pode se apresentar na banda no momento, porque ele não tá podendo aparecer publicamente, por isso que ele não tá na banda, né, propriamente dito. Ele deve estar focado em esportes, ele deve estar jogando futebol, jogando basquete, que é uma coisa que ele gosta, né? Deve estar focado em exercícios físicos. Se ele, de fato, voltou a fazer limpeza, tá focadíssimo e feliz lá fazendo limpeza. Vocês se lembram que ele tava super feliz de lavar louça? Super feliz de fazer faxina, falou que ele era um especialista em fazer faxina. Se ele tiver mesmo fazendo essas atividades de esporte e de faxina, gente, é melhor do que estar aqui dentro, sabe, sofrendo a qualquer momento algum tipo de assédio, algum tipo de violência, sei lá, e tiro e facada. A gente não sabe, porque a galera da Coreia é bem louca. Vocês sabem disso, né? Então, assim, deixa o cara lá, trancado, supervisionado 24 horas por dia, tá no alto escalão. A galera da banda militar deve, com certeza, compreender a situação crítica que o Nunu se encontra. Podem não ser amigos de longa data, são amigos recentes, mas, poxa, eu acho que eles tinham esse perfil de acolhimento ao Nunu, né? Principalmente os idols que estão lá dentro devem entender o Nunu super, né? Então, assim, Nunu tá bem, gente. A gente não tá vendo um vídeo, propriamente dito, mas se os próprios coreanos, os poucos coreanos que defendem Nunu estão falando isso aqui do exército militar lá na Coreia, então a gente tem que acreditar na palavra deles, né? Que conhecem o exército militar coreano muito melhor que a gente. Como que isso funciona, né? E caso acontecesse algo lá dentro com ele, isso viraria um escândalo nacional instantaneamente. Então, se nada foi falado do que tá rolando lá dentro, é porque tá tudo bem na teoria, né? Então, gente, é isso. Vamos ficar tranquilos. Vamos ficar com o coração quentinho. Só desejando aqui um feliz Ano Novo Lunar pra Nunu e pros meninos do Astro, tá? Então, eu quero que vocês deixem aí embaixo uma mensagem de Ano Novo Lunar pro Nunu e pros meninos, né? Que eles tenham aí um ano de 2026 menos cabuloso, menos sofrido, menos tenso, né? Vamos esperar logo que acabe esse negócio dessa investigação aí e vamos seguir em frente, gente, pelo amor de Deus. Rezando para o dia 27 de janeiro de 2027 chegar logo, né? Vamos ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.